Oi, pessoal. Conforme combinado, vou fazer uma breve demonstração aqui como mais ou menos como funciona o sistema e-control, tá? Quais são o que a gente pode extrair desse sistema. Depois eu vou verificar com o Christian como é que vai ser o cadastro de usuários, tá? Então, o e-control ele é uma ferramenta de análise de dados que ele conversa com o nosso sistema contábil e aí ele gera alguns relatórios, tá? Ele é basicamente esse layout, tá? E o que ele traz aqui pra gente? Nesse primeiro dashboard, que é o dashboard principal, ele vai trazer com base no que está cadastrado lá no sistema domínio. Então a gente tem no geral as empresas que são ativas, as nossas empresas ativas, né, que está no módulo domínio ativo por estado e município. Então a gente pode ver aqui que na Bahia a gente tem 147 na Bahia, desculpa, em Camaçari tem 147 empresas, em Salvador tem 26, em Feira de Santana tem 14 e assim vai, tá? Aqui é o estado da Bahia, a gente tem também em São Paulo, Minas Gerais, tá vendo? Aqui o regime tributário, a gente tem aqui as informações das nossas empresas, então a grande maioria, né, 70%, né, 69,2% é Simples Nacional. Depois a gente tem uma fatia grande de MEI e lucro presumido, né? De 7,6. Sem informação, porque precisa estar lá no parâmetro no domínio para puxar corretamente. Tem aquelas empresas exemplo do domínio também que acaba refletindo aqui, que aí precisaria estar desativando elas lá, né? Condomínio, etc. Aqui são as empresas ativas por módulo. A gente sabe que cadastra empresas tem um domínio, mas nem todas utilizam todos os módulos, né? Então aqui a gente tem um módulo folha, módulo fiscal, módulo contabilidade, módulo patrimônio, 63 empresas e assim vai. Pronto. Aqui a gente tem todas as nossas empresas cadastradas, né? Um resumo, na verdade, das nossas empresas, as que estão ativas, as que estão inativas lá no sistema domínio, o número do CNPJ, código de classificação, é mais ou menos um resumo, tá? Essas informações a gente pode estar extraindo elas, então a gente tem aqui vários canais de extração, né? A gente pode extrair ela em Excel, pode copiar a informação para colar, entendeu? Pode extrair ela em PDF, pode botar para imprimir, extrair ela em CSV, né? Botar para imprimir, etc. Aqui no módulo cadastro, a gente pode estar cadastrando o escritório, cadastro de escritório, cadastro de empresa, a gente pode estar cadastrando grupos, né? A gente pode cadastrar departamento, setor, etc., que é basicamente cadastro. Bom, vamos lá. Não é consultoria, não é consultoria, a gente consegue fazer aqui, como botando o mouse em cima ele já diz, né, acompanhar os indicadores, né, da operação das empresas, né, operação contábil, fiscal, pessoal e folha. Então a gente pode estar clicando aqui ou no ícone grande aqui embaixo, então por exemplo na contabilidade. Aí ele vai fornecer aqui as informações contábeis, né? Então deixa eu ver a empresa aqui, deixa eu ver rede de proteção, que você já sabe que é a minha queridinha, né? E aí a gente vem, deixa eu ver um período. Aí que ele vai puxar um relatório, né? Então ele puxa aqui. Ele tanto puxa os índices, né, que a gente já cadastrou lá, que são os índices da margem operacional, liquidez, etc, né, o prazo médio de pagamento, entre outros, como ele puxa também a DRE, que ele puxa do mês, ele puxa o acumulado, tá? Ele puxa o índice, né, o percentual referente a
o mesmo período do ano anterior. Ele puxa balance, DRE, ele puxa balancete, ele puxa balanço, tá? Todas as informações conforme está lá registrado no sistema domínio. No módulo fiscal, a mesma coisa, tá? Então posso botar aqui um período, então puxar um período mais próximo, não é mês 1 de 24, mês 1 de 24, né? É mensal, fazer uma consulta. Aí ele vai trazer pra gente aqui tantos gráficos, né? Deixa eu botar um período mais longo para ele trazer um comparativo. Pronto. Aí ele traz para a gente aqui a situação fiscal, né, da empresa, dessa empresa que eu selecionei aqui. Então eu posso selecionar todas as empresas ou posso selecionar apenas uma. Aí ele vai trazer tanto a questão do faturamento da empresa, as compras efetuadas, o imposto que foi recolhido, o resultado fiscal, né, que não é o resultado contábil, né, que é diferente. E aqui ele traz os gráficos, gráfico de qual é o maior cliente desse cliente nosso, qual é o maior fornecedor desse cliente nosso, claro que com o domínio 100% parametrizado, né? Os impostos, né? Então, qual é o tipo do imposto, né, que o empresário pagou. Tem um percentual pelo faturamento, né, relacionado a cada um desses itens. E no módulo pessoal, a mesma situação, só que relacionado a funcionários. Então aqui a gente tem a mesma situação, só que relacionada à folha desse cliente. Então a gente tem o total do salário, desse período, né, que eu coloquei aqui no filtro. A gente tem o total bruto, o salário contratual, que a gente sabe que é aquele lá que consta lá no contrato de trabalho. A gente tem o salário bruto, que é aqueles que tem influência de hora extra, etc e tal. Aí o salário, o líquido, né, a média salarial, a quantidade de vínculos calculados, aí a turnover, né, que é a rotatividade, admissão, demissão, e ele traz os gráficos, né, com todas essas, na verdade traz 9 gráficos com essas informações, síntese dessas informações, a despesa com folha, receita e tal. Para a gente ter mais ou menos noção como é que funciona essa parte de análise para a consultoria do nosso cliente. Então a gente pega as informações aqui e leva para o cliente para demonstrar o entendimento da situação que a empresa dele se encontra. Essa parte de custos aqui, ela não está ainda em vigência, né? E aqui a parte contábil. Nessa parte a gente vai acompanhar os indicadores, né? É, de volumetria dos clientes, de produtividade de colaborador e relatórios gerenciais. Esse daqui é mais voltado para a nossa gestão. Aí aqui a gente vai ter todos os ícones, né? Voltado para a administração, voltado para o financeiro e os 3 setores da contabilidade. Então a gente vai poder vir aqui e vai poder tirar os mais variados relatórios relacionados a esses setores, né? Aí dá para ver que o sistema é bem intuitivo, né? Então aqui na parte da administração é possível verificar, né? Tem relatórios de acompanhamento, detalhamento, excedente de contrato, variação, e tem um dossiê das empresas, tem é, os monitoramentos, né? Então aqui a empresa, por exemplo, a gente consegue verificar, fazer uma análise relacionada ao filtro dessa empresa. Então a gente sabe, tem todos as métricas, né? Para fazer a análise do que se passou com essa empresa. Então, a gente tem métrica de faturamento, tem métrica de lançamentos, né, por setor, tem métrica de vínculos calculados. A gente tem todas essas informações e tem também aqui os gráficos, né, que a gente pode também estar vendo como o comportamento dessas empresas relacionado ao nosso time, que é o que a gente consegue, que a gente, qual o nível de entrega que a gente chegou relacionado à demanda, né? Por exemplo, a gente começou essa empresa com pouco lançamento contábil, né? Depois a gente
aumentou e depois voltou a diminuir. Então a gestão pode estar fazendo esse controle e verificar o comportamento da execução dessas demandas dessas empresas. Então, aqui nessa parte o contábil, a gente vai verificar os indicadores, etc, né? Então aqui a gente vai ter os mais diversos filtros, né, para dashboard por colaborador. Então a gente vai selecionar as empresas que a gente quer saber. Então, por exemplo, de 5 empresas eu quero saber os indicativos, né, relacionados a essas 5 empresas e os colaboradores, né, que é o nosso time, que é a execução, né, o operacional. A gente pode ver também o monitoramento. Não dá para ficar entrando em tudo porque é muita informação, né? E a gente também tem os relatórios, relatório de acompanhamento, relatório de detalhamento, relatório de variação, tem dossiê. Então a gente extrai as informações Excel para fazer análise, a gente seleciona um período, por exemplo, e, por exemplo, nessa questão do dossiê, selecionei um período. Opa, desculpa, tem que escolher o tipo do dossiê. Então aqui tem vários tipos de dossiê, né? Vou botar um resumo geral, mas aí a gente tem os mais diversos, né? Acompanhamento reduzido, automação da folha fiscal e contábil, o relatório completo, detalhamento de custos e assim vai. Sempre gosto de deixa eu pegar um resumo geral, por exemplo. Ele demora um pouco de processar, ele está processando aqui ainda, tá? Pronto, voltei aqui para os dados processados, né? Então aqui ele já vem, por exemplo, no período que eu selecionei, né? Ele vem a empresa, o totalizador, aí vem as horas trabalhadas em cada setor, no total, né? É, aí vem o total pela contabilidade, total de vínculos, total de lançamentos e assim vai. São vários os mais diversos relatórios que, com base nos dados que o sistema, que a gente produz no sistema domínio, ele vai puxando o relatório trazendo para a gente. Então, cada área da contabilidade a gente tem aqui, né? Para o financeiro aqui já seria mais para João, no caso de a gente está fazendo por dentro do sistema domínio, né? Que não é o caso aqui agora, né? Nesse caso. Aí a gente tem a contabilidade, a gente pode pegar contas coeficiente, pode pegar relatório por colaborador ou por empresa, ou pode pegar os relatórios por coeficiente, né? Então, a gente tem o dossiê, que é o dossiê mais geral, que é igual esse que a gente está vendo aqui embaixo, e tem os outros, né? Tem é, outros relatórios, né? Relatório de coeficiente, relatório demonstrativo, relatório comparativo. São muitas informações que são geradas através do banco de dados do domínio, gera e traz para aqui para dentro do sistema, e aí eles fazem uma síntese dessa análise e fornece para a gente relatórios e gráficos. É basicamente isso. Então aí a gente tem aqui no setor fiscal, por exemplo, tem o dossiê completo, tem relatório por acumulador, tem relatório de acompanhamento, tem cadastro de acumulador e assim vai. Eu não estou sendo muito específico porque para o vídeo não ficar longo, mas a gente pode, intuitivo, né? A gente pode estar verificando, gerando esses relatórios, né? Que são os mais diversos e aí pode estar é, tirando e vendo quais são as informações que é mais importante para a gente. Aí que tem no pessoal, né? Setor pessoal, então a gente pode vir aqui. Tem alguns dossiês que já estão lá para chegar direto para a Crixa e a gente pode estar entrando e retirando essas informações. Então chegou aqui, por exemplo, setor de folha, eu posso selecionar um relatório aqui, deixa eu ver um relatório de fechamento, por exemplo. Relatório de fechamento, não vou botar todas as empresas não, vou botar 3 empresas, né, para não demorar muito. Vou botar APAS, Vida Forte e Curai. Pronto. Aí vou botar um período, né? Deixa eu ver aqui. De janeiro, fevereiro.
para não ser um período muito longo, né? Pronto, aí eu puxei aqui, por exemplo, um relatório, né? Funcionários por empresa, aí no período de janeiro de 24, né? A fevereiro de 24, aí puxou a empresa, né? E o total de vínculos na folha. Pronto, eu voltei aqui, botei para a gente ter uma noção melhor, coloquei todas as empresas. Então, por exemplo, o Christian pediu para gerar um relatório de vínculos, né? De vínculos na folha de pagamento é, de todas as nossas empresas. Então, eu selecionei todas as empresas, selecionei o período que eu queria, peguei só 2 meses do ano 2024 e gerei um relatório. Aí ele puxa para mim o código da empresa, o dado, o apelido da empresa, o CNPJ, né? É, o dado da competência e o total de vínculo. Né? Aí aqui eu gero um relatório, um Excel, um PDF e vou fazer o tratamento desse dado. Lembrando que é o mais variado possível, tá? Então a gente tem o relatório de automação, o relatório completo da folha de pagamento, detalhamento de cálculo, são os mais variados, né? Taxa, rotatividade, né? Turnover, resumo de cálculo, então a gente pode estar, o domínio alimentado, 100% alimentado, a gente vai refletir aqui, a gente pode estar puxando essas informações. Aí também a gente pode puxar os mais diversos indicadores, né? Indicador de produtividade. Então, por exemplo, eu entrei em contabilidade aqui, gerei todas as empresas, né? Puxei o período específico e puxei um dossiê de horas trabalhadas. Aí ele vai listar para mim quanto tempo, por exemplo, foi gasto na 2i, quanto tempo foi gasto na 2 de julho. Aqui não é notificação, aqui são os dossiês, né? Os relatórios que são enviados. Aí tem um período que Christian recebe e ele pode verificar, né, e gerar o relatório. Né, ele já ativou os relatórios padrão e aí vai chegar lá para ele no e-mail dele de acordo com o período que ele configurou aqui. Aqui não é painel, é aqueles dados, né, que a gente já falou lá no início. Né, acompanhar os indicadores da carteira da empresa e o panorama geral dos módulos, né, dos módulos do domínio. Então são aqueles dados que para a gente acompanhar, né, a gente tem uma noção, né, de como a gente está posicionado no mercado. E a gente tem aqui depois do painel, a gente tem o e-robô, né, que é para a gente acompanhar a sincronização do sistema, então aí precisaria estar ativo para a gente estar acompanhando. E a gente tem o EAPI, que é para a gente gerar os nossos dashes, né? O próprio dash. Então é isso, pessoal. Peço desculpa se eu fui muito rápido, se faltou alguma informação. A gente pode estar, que eu estou tentando fazer no menor tempo possível. O e-control é isso. Ele é nada mais é do que uma ferramenta de análise de dados. Né? Uma ferramenta 100% em nuvem. Então, ele está parametrizado para puxar as informações do nosso banco de dados do domínio e com base nessas informações ele gera para a gente relatórios e gráficos, tá? E aí com base nesses relatórios a gente, quanto gestão e quanto time, pode estar otimizando, tanto otimizando nossas demandas, otimizando nossas entregas, otimizando o escritório como um todo. É basicamente isso. Eu agradeço vocês por ter disponibilizado esse tempo aí para estar assistindo. E se tiver qualquer dúvida, eu posso estar sanando. E depois eu vou verificar com o Christian sobre os acessos, como é que vai ficar esses acessos, se vai criar cadastro de colaborador para estar acessando o portal. E aí a gente libera o acesso e o pessoal vai poder estar entrando e fazendo essas análises.
Obrigado. Tchau.